Vamos voltar a Ribeirão Preto. O assunto ele é pertinente, principalmente à época do ano, confinamento. E esse encontro não é por acaso que acontece. Nessa época, o Zaidan tem mais informações para nos passar. Jorge Zaidan, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, Adriano, bom dia para todo mundo mais uma vez. Pois é, nós estamos no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Daqui a pouco, ao meio-dia, começa esse 13º encontro realizado pela Coan Consultoria e pelo Canal do Boi. Ribeirão Preto, Adriano, você sabe muito bem, é a sede da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, que vai participar assistindo a esse 13º encontro. E nós convidamos e estamos recebendo a visita do diretor técnico da ANCP, o veterinário Dr. Argeu Silveira. Por favor, doutor Argeu, muito obrigado pela sua presença. O assunto aqui, o Adriano, é uma DEP recente, uma diferença esperada na progênie, que está sendo implantada pela ANCP e já com muito sucesso. Nós conhecemos a DEP para ganho em peso, peso à desmama, para fertilidade. E agora essa DEP fala de uma coisa que interessa diretamente ao produtor, que é lucro. A DEP, a expectativa que o produtor vai ter de lucratividade criando e selecionando animais. Que tipo de DEP é essa, doutor Argeu? São os índices econômicos, né? E até assim, só para a gente exemplificar para as pessoas que estão em casa, durante muito tempo entre nós técnicos existia uma discussão, o americano não tem índice, né? Os americanos não trabalham com índice. Isso é verdade até certo ponto. Os americanos não trabalham com os índices que a gente chama de arbitrários ou empíricos, né? Mas os índices econômicos, hoje é de alto uso nos Estados Unidos. Só a raça Berdim Angus lá tem 4 índices econômicos. Índice econômico quer dizer seleção direta para lucro. Você vai escolher os seus animais que vão te dar mais lucro. Dinheiro no bolso. Exatamente. Como é que monta o índice econômico? No nosso caso, nós pegamos uma fazenda no Brasil Central, de cria, recria e engorda, e se pega todos os custos de produção e todas as receitas, né? E depois pega as características econômicas e coloca, né, numa planilha para ver qual o impacto de cada característica. Por exemplo, se eu aumento 5 quilos no peso da desmama, quanto eu ganho a mais? Se eu aumento o leite das minhas fêmeas, quanto que isso traz mais de lucro? Então, o índice econômico é a seleção direta para lucro. E aí, aquele velho questionamento, né, que existia no mercado. Eu devo comprar animal com alto índice? No caso do econômico, sim, né? Quanto melhor o índice, maior o lucro. Agora, é impressionante, nós vamos mostrar uma tabela elaborada pela ANCP, que mostra o peso de cada item no processo de criação de gado de corte. Olha só, esse MGTE é o mérito genético para índices econômicos. Veja só, na primeira parte, o número 1, a precocidade do animal, ou seja, você ter filhos e animais precoces, isso representa 15% de peso nesse índice econômico. Isso aí você considera idade ao primeiro parto, probabilidade de parto precoce. Doutor Argeu, eu estou observando aqui, o item 3, crescimento, ele representa 40% nesse indicador, nesse índice. O que quer dizer isso? É o impacto dessa característica dentro da atividade de cada um, né? Por exemplo, por que aparece 40% ali? Poderia aparecer 38%, 30% ou 60%, né? Porque na hora que se simula, que faz o exercício para ver qual que é a melhor composição de lucro, é colocar o ganho de peso com 40%. Agora, se você somar ali as características de fertilidade, elas representam mais de 50% do índice. Porque o produtor, quem fica na sua fazenda gerando bezerros é as fêmeas, né? Então a gente precisa de índices de fêmeas. E esses índices econômicos, né, eles são tão importantes que a gente sabe que os outros programas, e saúda eles por isso, estão todos trabalhando para, num momento, lançar índices econômicos. Índice econômico é importante que as pessoas tenham em mente que é feito com características objetivas, características que a gente pode medir. Quer dizer, você vai escolher um touro, aliás, vocês já estão selecionando, escolhendo os touros que vão dar esses índices elevados de percentuais que vão compor
o índice que representa o que você pode ganhar de lucro, a expectativa que você vai ter de lucro. Vocês estão tendo surpresas, selecionando esses touros que vão dar esses índices? Naturalmente que vai identificando novos indivíduos, né? E na hora que você coloca as características de reprodução, que é uma coisa importantíssima, né? Todas as pessoas que trabalham com melhoramento reconhecem que reprodução é a principal das características, né? Mas ela tem que estar contemplada no índice. Ninguém vende o bezerro que não nasceu. Né? Se a vaca é ruim de fertilidade e ela não criar, ninguém consegue vender esse bezerro. Então, mas isso tem que estar contemplado no índice também. A outra pergunta que tem, esse índice é definitivo? Não, não é, porque vai aparecendo novas características que precisam ser incorporadas. Uma delas, que a gente já pode adiantar, num determinado momento, a eficiência alimentar vai passar a fazer parte desse índice também. Verdade, aquilo que o animal come, o que ele converte em ganho em peso, ganho de carcaça. Vamos mostrar um pouco mais essa tabela para o doutor Argeu explicar. Olha, isso é uma DEP que está sendo implantada em muitas propriedades brasileiras, ela é recente. Você lembra da DEP para ganho de peso, que é antiga, para fertilidade, né? de temperamento dos animais. Agora, esse índice econômico é uma coisa recente. Vamos comentar rapidamente sobre cada um desses itens e o peso deles no bolso, positivamente no bolso do criador. A gente olha ali que precocidade sexual vale 15%, ou seja, você tem um bezerro, normalmente as vacas ficam aí em média entre 3 e 5 crias, você tem um bezerro antecipado dessa vaca, representa 15% de aumento de renda nessas propriedades. A questão da produção de leite do materno, ela representa 8%. A questão do crescimento, a gente falou, são 40% dividido entre desmama e sobreano. A stayability, que é a habilidade de permanência no rebanho, ou seja, vacas que permanecem no rebanho criando um bezerro por ano, representa 22%. A fertilidade baseada no perímetro escrotal representa 6% e a carcaça baseada na área de olho de lombo, 9%. Ou seja, essa foi a melhor distribuição que a gente encontrou pensando em lucratividade. Então, para quem trabalha com índices econômicos, e hoje é privilégio dos associados da NCP e das pessoas que compram touros por MGTE, comprando o maior índice, está comprando o melhor touro de lucro. Esse melhor touro pode ter defeitos? Sim, porque alguns defeitos não entram na DEP, como, por exemplo, pigmentação, tamanho de umbigo, né? Isso não é contemplado na avaliação. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento, de gerar lucro, o maior índice é o melhor animal. Agora, uma importância está sendo dada cada vez maior para a questão alimentar. A conversão do alimento, seja ele massa seca, concentrado, em ganho em peso, que é o que interessa. Isso, como é que tem sido a evolução dessas pesquisas? Isso é uma equação da década de 60, do australiano. Lá se começou a trabalhar, mas era uma equação na época muito cara, ainda hoje é cara. E depois, agora recentemente, em função da camada de ozônio e da própria necessidade de ter um animal mais rentável, isso voltou inicialmente, que no Brasil era no centro de pesquisas, universidades, alguns centros, né? E agora isso está sendo aumentado, expandido para vários criadores. Então, está aumentando verticalmente o número de pessoas medindo a eficiência. Quando você olha um bovino de corte, 70% do custo final dele é alimento. Então, quando você mexe, por exemplo, 10% aí, são 10% de 70% são 7% de lucro a mais. É mexer na característica de maior impacto para quem faz terminação de bois no campo. Acaba fazendo a diferença na hora de fechar o balanço. Muito. Na operação de confinamento, você tem um animal que é 10% mais eficiente ou até 20% mais eficiente que o outro, faz toda a diferença. E na hora que a gente começa a medir, a gente vê que esses animais existem, tanto os animais muito eficientes como os animais nada eficientes, e os dois estão lá, a gente tem que eliminar um e multiplicar o outro. Bom, doutor Argeu Silveira, que é diretor técnico da ANCP, gentilmente fazendo uma visita para nós aqui que estamos no Ribeirão Shopping. Daqui a pouco começa o encontro da Coan de confinamento. A ANCP, para a gente concluir essa conversa,
vai comemorar aniversário no dia 11 de maio. A gente vai falar muito sobre isso, porque amanhã o presidente vem aqui, mas só antecipa para nós a história rapidinho da NCP. Ela começou em 1988 com 3 criadores, hoje contempla um número muito grande de criadores, trabalha hoje com 5 raças, com a possibilidade concreta de aumentar esse número de raças. Tem o perfil de que sempre foi feito para atender o interesse do produtor, ela foi criada única e exclusivamente para atender os interesses dos seus associados e da comunidade, e agora é uma data importante, são 30 anos de ANCP, aonde a gente vem com uma liderança tecnológica no mercado, lançando muitas novidades, e vocês têm nos dado a oportunidade de lançá-las nos vossos programas. E dia 11 de maio, 30 anos aqui em Ribeirão Preto, a gente vai ter a oportunidade de estar divulgando, todos convidados para estar aqui com a gente. Obrigado, doutor Ageu, que está aqui no 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Vamos dar uma passada, ainda muito vazio aqui. Os estandes já estão montados, as portas do Centro de Convenções serão abertas às 11 da manhã. Ao meio-dia tem início o ciclo de palestras e nós vamos mostrar tudo aqui na nossa programação. Juliana e Adriano.